saga dos X-Men número 10 da Panini. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês a saga dos X-Men número 10 da Panini. Mais um exemplar dessa coleção, agora com uma série solo do Noturno, com aventuras num mundo de fantasia, na verdade em alguns mundos de fantasia, além do prelúdio do julgamento de Magneto. A gente vai contar tudo isso hoje para você, como sempre, em duas partes. A primeira, um review sem spoilers, onde eu explico o conteúdo da edição, que momento da cronologia que se encaixa, como está essa coleção até o momento, seu preço, número de páginas. E uma outra parte, que é o resumo completo. E na minutagem você consegue separar os dois, né? Na descrição tem a minutagem para você separar os dois. E pular o resumo completo, se você não quiser spoiler. Ou pular o review sem spoiler, se você já comprou a revista e quer só entender melhor o que você já leu. Aí você vai direto para o resumo completo. Na descrição você também encontra as redes sociais do canal Fator X, nossos grupos de WhatsApp e Facebook, o link da Amazon para adquirir esse exemplar, e comprando por esse link você ajuda o canal Fator X. Você encontra também links para adquirir outras revistas dos X-Men, lançamentos, revistas um pouquinho mais antigas, lançadas já há algum tempo pela Panini, e outros exemplares, ônibus, coleções mensais, tudo que tem a ver com os mutantes. E comprando por aqui você nos ajuda. Além disso, você também pode contribuir com o canal fazendo um Pix para mim, tanto pelo meu número de celular, que é o primeiro item aqui da descrição, quanto por esse QR Code que eu deixo nessa parte do vídeo. Agora a gente vai para a primeira parte, review sem spoilers de A Saga dos X-Men número 10 da Panini. A Saga dos X-Men número 10 da Panini tem 148 páginas, aqui o verso de 144, mas eu conferi, tem 148. Tem em seu interior a primeira série solo do Noturno, Nightcrawler, de 1985, dos números 1 a 4, ou seja, a série completa. Tem Uncanny X-Men 199, uma edição antes do julgamento de Magneto. E a última história da antologia Bizarre Adventures, do número 27 da Bizarre Adventures, com mutantes que ainda não tinha sido publicada. Já foi publicada aqui em A Saga dos X-Men. Outra do Noturno, que inclusive a continuação dessa aventura do Noturno é a série solo dele que sai nesse exemplar aqui. Uma da Jean Grey, na verdade da irmã da Jean Grey, porque ela já havia sido dado como morta durante os eventos da saga da Fênix Negra. E agora saiu a do Bob, do Homem de Gelo. Essas três histórias, em momentos diferentes da saga dos X-Men, elas não estão colocadas no seu momento cronológico. São aí material extra da coleção, mas são legaisinhas. Na verdade, a mais fraquinha é justamente essa do Bob, que está no exemplar aqui. A do Noturno também não era tão legal quanto a que tem sobre a Jean Grey. Só que agora ela ganhou um novo sentido, porque como eu disse, a série mensal do Noturno, em 4 edições que saiu encadernada aqui, é continuação daquele conto. Então foi bem legal a gente ter podido ler ele na época que ele saiu lá em A Saga dos X-Men, número 7 da Panini. 3 números atrás desse daqui. Essa história não é escrita pelo Claremont, tá? Essa continuação em 4 partes do Noturno, que é a maior parte de A Saga 10. Ela é escrita pelo Dave Cockrum, que foi desenhista dos X-Men durante muito tempo. Inclusive é o desenhista lá de A Segunda Gênese, né? A história que apresentou os novíssimos X-Men na época, novíssimos X-Men, inclusive o próprio Noturno. É uma história voltada ali para a fantasia, uma história bem colorida, bem divertida, que você pode até estranhar dentro de Uncanny X-Men, mas se você já leu alguns especiais escritos pelo próprio Chris Claremont, você já viu esse tom em algumas das histórias dele. Muitas vezes num anual, numa história que inclusive vai ser referenciada aqui, na Cockpit Pride, contava uma história de Ninar para Eliana Rasputin quando ela ainda era criança, antes dela se tornar adolescente após ir para o limbo. O Dave Cockrum brinca aqui com algumas coisas que o Claremont já brincou nos anuais de X-Men, em algumas edições especiais, ou apenas em interlúdios entre as sagas, e ficou muito bom. Eu gosto demais dessa história. Em seguida, Uncanny X-Men 199 vai mover a cronologia de todos os mutantes. Então a gente vai ter tudo que a gente precisa para saber por que o Magneto vai a julgamento na edição 12. A gente vai ver também a transformação de um grupo de vilões muito importante para os mutantes nessa fase, a Irmandade de Mutantes, mas a Irmandade que era liderada por Mística, ela vai mudar de papel nessa edição, isso é muito legal. A gente vai ver também como o Mestre do Magnetismo, não só porque ele vai a julgamento, mas porque ele se sujeita a ir a julgamento, a transformação dele é real, a mudança de caráter dele é real, em que circunstâncias isso vai acontecer. Tudo isso é importante, porque tudo isso dá forma ao personagem que ele está se transformando. E tudo isso está em Uncanny X-Men 199. Não só quem ele está se transformando, mas Ciclope, que tem resistência à entrada dele na equipe, qual o caminho para Ciclope agora, o Professor X, que está em vias
de talvez não sobreviver aos ferimentos que sofreu quando foi linchado, mesmo tendo sido curado pelo curandeiro dos Morlocks. Nós temos aí também a Rachel Grey, que veio do futuro, que não contou pro Ciclope ainda. E no futuro do qual ela veio, ela é filha dele, então ela tá nesse dilema. Tá também no dilema de quem é ela, já que sua mãe não existe nesse passado. A gente vai ver também passos em direção a ela também assumir esse legado. Então tudo isso está em Uncanny X-Men 199, torna a edição de bastante qualidade. E se o Noturno foi divertido, foi uma onda de ar fresco, em Uncanny X-Men 199 você volta a ficar tenso com tudo que está para acontecer com os mutantes na fase Claremont. Aí a gente entra na historinha que eu citei para vocês, o último exemplar que faltava encadernar de Bizarre Adventures número 27, a história solo do Homem de Gelo, que não tem nada demais, é só ele frustrando ali um roubo a uma faculdade. Tem uma pequena reviravolta que eu conto no resumo completo, mas não é nada assim que seja muito importante. O que move mesmo a história é Uncanny X-Men 199 e a aventura solo do Noturno. Agora vamos lá para o resumo completo da edição. Nightcrawler, de 1985, de 1 a 4, primeira série solo do Noturno. Então aqui a gente vai ver o Noturno treinando na sala de perigo, sob a supervisão de Kitty Pryde e Illyana Rasputin. E durante esse treinamento, ele se lembra da aventura solo que ele teve antes das duas chegarem até a mansão. A mesma aventura que eu já citei aqui no Review Sem Spoilers, que foi publicada em A Saga dos X-Men, número 7 da Panini, quando ele foi tentar ajudar o Vanisher e acabou numa aventura extradimensional junto com um ladrão teleportador. O que acontece é que o Noturno comenta com as duas. A Kitty Pryde, muito curiosa e com a sala de perigo à sua disposição, sala de perigo que tem um tremendo sistema holográfico, decide reproduzir com a tecnologia holográfica da sala de perigo o portal descrito pelo Noturno. Porque o que aconteceu? Naquela aventura, ele se teletransportou através das dimensões ao tocar o Vanisher, que já estava com metade do corpo no mundo normal, ali onde vivem os X-Men, e a outra metade em outro plano dimensional. Isso aconteceu desde que ele enfrentou a Estrela Negra, mutante soviética, foi atingido por um poder dela, foi tentar se teletransportar e ficou metade em um plano, metade no outro. Então o Noturno foi ajudar ele. Como os dois são teleportadores, os poderes deles reagiram ao entrar em contato ali, e os dois foram arremessados através das dimensões. Isso na história original. O Noturno fez um caminho longo com o Vanisher por um outro plano dimensional completamente diferente, completamente alienígena, até encontrar uma oráculo e um portal que o trouxe de volta na época. Tudo isso está em A Saga dos X-Men número 7 da Panini, por isso que eu não estou resumindo certinho aqui. Mas ao contar isso para a Lince Negra, ela pegou e fez o quê? O portal que ele usou para voltar, ela reproduziu com tecnologia holográfica. Porque para aí foi só dele tocar o Vanisher, que nem eu contei agora. E aí beleza, era só um portal ilustrativo, não era para ele funcionar. Ele podia até simular seu funcionamento, porque é isso que a sala de perigo faz para desafiar os X-Men. Mas não, ele estava ativo de verdade por algum motivo misterioso. Uma criatura do outro lado do portal estica seus tentáculos e pega o Lockheed. O Noturno tenta salvar ele e acaba os dois atravessando o portal juntos. E surgindo ali num outro mundo de fantasia, onde há piratas voando em barcos voadores, fazendo suas guerras, onde há polvos voadores. E o Noturno vai acabar fazendo parte de uma tripulação junto com Lockheed. Enquanto isso, na sala de perigo, a Kitty Pryde e a Illyana ficam mexendo nos sistemas para tentar entender como o portal funcionou quando não era para funcionar e como trazer o Noturno de volta. Para elas, tudo isso está acontecendo em alguns minutos, logo em seguida ele ter partido. Mas para ele vão se passando semanas. Ele acaba realmente fazendo parte da tripulação, ensina até poker para eles, fica amigo dos caras. Só que ele não é confrontado com uma verdade durante esse tempo que ele está junto com os piratas. É que eles são piratas de verdade mesmo, que cometem crimes. Eles só não tiveram a oportunidade disso ainda. E aí vai acontecer, um outro barco voador vai entrar no campo de visão do barco deles, e eles vão falar, não, a gente vai atacar esse navio e vai sequestrar a princesa que está do outro lado para pedir um resgate. O Noturno fala, opa, peraí, disso daí eu não vou participar. Aí o Noturno trai a tripulação, luta contra eles, frustra o sequestro e acaba partindo para o outro barco. Até aí tudo bem, ele tenta se aproximar da princesa, se apresentar, ela não pode falar com ele, eles têm resistência a tratar com pessoas de outras raças, e pior, todo mundo fica chamando o Noturno de uma raça que ele não conhece lá, eles ficam dizendo que ele é um bog. Ele não sabe o que é um bog, nunca viu um bog, mas os piratas que ele fez parte dizem que ele é um bog, a tripulação da princesa diz que ele é um bog também, e ele começa, só falta dizer que ele é um bog mesmo, ele tá meio convencido disso ali. Mas uma coisa é certa, a princesa não pode se aproximar de um bog. O Noturno então acaba usando da carona do navio da princesa para chegar até uma das maiores cidades daquele mundo, e ali eles deveriam separar seus caminhos. Só que o Noturno vai ser capturado pelos mesmos piratas que ele traiu, eles estão muito chateados ali com a traição dele, vão vendê-lo como escravo a um mago,
E a gente vai ver no final da edição a notícia de que a princesa também foi capturada por alguém. Depois a gente vai saber por quem é o mesmo mago que comprou o Noturno como escravo. E aí a história continua, né, na edição seguinte, mostrando que o mago quer aprender como se teletransportar como os Bogs fazem. Os Bogs são mesmo parecidos com o Noturno e também se teletransportam. Ele já fez alguns de prisioneiro, mas eles aparentemente fugiram, então ele comprou o Noturno para tentar aprender com ele. Ele sabe outras magias, mas o teletransporte ele não conseguiu. E o Noturno vai ser prisioneiro dele até que ensine ele como fazer isso. É claro, o Noturno não tem como ensinar porque é um poder mutante, né? E esse cara é o cara que capturou a princesa. Não para obter um resgate, que nem os outros piratas, mas para sacrificá-la à sua divindade e assim ganhar mais poderes místicos. Em outro lugar, os piratas ficam sabendo, os piratas do grupo do qual o Noturno fez parte durante um curto período de tempo, que o mesmo mago para quem eles venderam o Noturno é o mago que capturou a princesa. E eles decidem recapturar a princesa das mãos do mago e receber o resgate que eles não receberam da outra vez porque o Noturno impediu. E também falam que estão com saudade do Bog deles, então eles querem libertar o Noturno que eles venderam pro cara, então eles vão indo naquela direção. Já o Noturno, preso na Fortaleza do Mago, é libertado pelos Bogs de verdade, que eram prisioneiros do Mago, mas que tinham um poder que ele não conhecia, além do poder de teletransporte. Qual que era esse poder? De se esconder do outro lado do espelho, numa espécie de mundo invertido. Então eles até foram impedidos de se teletransportar para fora da fortaleza, Noturno também tá, por um feitiço feito por esse bruxo, mas estão escondidos, o cara não acha. Aí ele teve que comprar outro Bog, que no caso foi o Noturno, que não é um Bog. Mas o que importa é que eles libertam o Noturno, que é maior do que eles, porque eles são assim, até parecidos com ele, só que meio com o aspecto de um duende, um pouquinho menor de tamanho e tal. Então eles libertam o Noturno, falam que o bruxo está prestes a sacrificar a princesa. O Noturno vai lá para salvar ela, faz uma confusão, ele ativa uma espécie de guardiões feitos de pedra que protegiam a entrada do lugar onde o cara faz os rituais, eles vão seguindo ele, e ele entra no lugar onde o cara está fazendo os rituais ao seu deus lá, prestes a sacrificar a princesa, seguido por esses guardiões. Então vira uma confusão desgramada, o cara não consegue terminar o ritual nada, o Noturno liberta a princesa, os piratas chegam, os Bogs chegam também, e no meio daquela confusão, o Noturno liberta a princesa, quebra a fonte de poder do mago, o mago cai, aparentemente para a morte, e o Noturno é resgatado junto com a princesa pelos piratas, mas os convence, e isso é contado depois, ao invés de pedir um resgate por ela, receber uma recompensa pela sua devolução, ou seja, agir de maneira mais heróica. E a história termina, essa parte da história termina, com o Noturno meio que um herói ali do lugar, convenceu todo mundo, ficou tudo muito bem, a princesa está deslumbrada por ele. Só que lembra que tudo isso está acontecendo ao longo de várias semanas naquele universo, enquanto passam apenas alguns minutos no universo Marvel? Pois é, a Kitty Pryde e a Eliana continuam fazendo tentativas nos controles da sala de perigo de alguma maneira reverter o portal e trazer o Noturno Lockheed de volta. Elas chegam a trazer a roupa do Noturno sozinho uma hora. Depois teletransportam ele, mas ele não volta para a sala de perigo, acaba mudando para outro universo. E esse outro universo no qual ele surge é um universo de uma história que a Lince Negra contou para Eliana quando ela ainda era criancinha, antes dela ir para o limbo e se tornar uma adolescente, por conta de uma diferença de tempo entre as dimensões muito parecida com essa que está acontecendo com o Noturno. Nessa história, que foi publicada em Uncanny X-Men 153 e que no Brasil só saiu em Super Aventuras Marvel da antiga editora Abril no seu número 55, a Kitty Pryde contou uma história completamente fantasiosa, com os cavaleiros, como a pirata, que era a própria Kitty Pryde, seu companheiro, o Colossus, a feiticeira Tempestade, uma versão do Wolverine que parecia mais um demônio, que aqui nessa tradução recebeu o nome de Malvadão, e vários Banffs, criaturas parecidas com o Noturno, também parecidas com duendes como os Bogs, mas mais parecido com um bichinho de pelúcia, por assim dizer, que povoavam aquele lugar. Então o Noturno vai parar nesse plano dimensional, que é idêntico à história contada pela Lince Negra lá em Uncanny X-Men 153, ao invés de voltar para a sala de perigo e ao invés de ficar lá no plano dimensional em que ele já estava, junto com os piratas, com a princesa, com todo mundo. Lá o primeiro contato do Noturno vai ser com os Banffs, com um deles, né? Aí ele vai levar ele até o vilarejo onde estão os outros. Eles são todos miniaturas do Noturno, mas mais parecido com bichinhos de pelúcia do que com duendes, que nem eram os Bogs. Ele mal vai ter tempo de interagir com eles quando o mago da última história vai surgir. Ele sobreviveu de alguma maneira à destruição do seu cajado e à queda da sua fortaleza na luta contra o Noturno e seguiu ele até aquele plano dimensional. Ele vai tentar capturar o Noturno, não vai conseguir porque o Noturno está em cima de uma pedra sagrada dos Banffs que impede a magia do mago de funcionar contra ele. Só que os Banffs não estão em cima da pedra, só o Noturno que está. Então o que ele faz? Faz um feitiço e leva todo mundo que não está na pedra. Fica só o Noturno e um Banff para trás.
Aí esse Banffzinho fala pro Noturno, não, beleza, as fêmeas da espécie sobraram pra mim. O Noturno, não, não é assim não, e vai olhar, quem disse que ele não levou todo mundo? Aí o Banff, sem vergonha, vai olhar e as fêmeas da espécie dos Banffs também foram teletransportadas pelo poder do mago, porque elas também não estavam em cima do tal do cristal que o Noturno e esse Banff estavam. Ele fala, não, peraí, então a gente tem que ir atrás delas. Aí ele vai e mostra pro Noturno uma trombeta e soa para chamar um aliado. Começa uma comoção e surge quem? Surge o tal do Malvadão, que é a versão do Wolverine ali, meio que um demônio, parece mais o demônio da Tasmânia, viu gente? Mas um demônio daquele universo, mas um demônio de gente boa que vai ajudá-los. Só que não foi ele que o Banff chamou, ele estava chamando o Lockheed. O Lockheed daquele mundo é um dragão mesmo, grandão, vem, inclusive vai levar eles, e fala, eles conversam com ele e o Noturno começa a reconhecer, fala, não gente, vocês são os personagens da história da minha amiga Lince Negra, que ela contou pra Eliana. E eles, mas quem garante que você não é um personagem das nossas histórias? E eles vão tendo essa conversa enquanto viajam. E aí no caminho, eles encontram mais um barco voador. Nesse barco voador tá a Kitty Pryde com o Colossus daquele universo. Eles vão também trazer eles junto para a empreitada deles. E no finalzinho da história vão encontrar a Fortaleza do Mago, onde ele está lá com todos os Banffs, inclusive as fêmeas dos Banffs também. Vão ser atacados por um monte de feras aladas, que têm a aparência de criaturas míticas medievais, mas que lembram muito, tanto no modus operandi, quanto no poder que usam. Sidres, aqueles mercenários, aquelas aves mercenárias que muitas vezes foram usados contra eles, inclusive recentemente, nessa fase, os Sidres tinham destruído a Mansão X, num confronto com os X-Men, então eles são muito parecidos com esses Sidres. Mas eles vão ser derrotados por essa equipe, que vai avançar para dentro da Fortaleza do Mago. Lá dentro, eles vão ser confrontados por um Banff gigante, o Banff Sinistro. E esse cara vai conseguir derrotar todos eles e capturá-los. Na sala de perigo, a Kitty Pryde e a Eliana Rasputin continuam tentando trazer o Noturno de volta. Chegam a materializar o Banff sozinho, que estava junto com o Noturno. Depois chegam a materializar o Banff Sinistro, que é gigante. Devolvem eles. Mas todos os ajustes que elas fazem na sala de perigo não trazem o Noturno de volta. O mais perto que elas chegaram foi o uniforme que elas trouxeram na edição passada. Mas bom, elas continuam suas tentativas. O Noturno tá ali, prisioneiro, junto com seus amigos, mas sem o Lockheed. Não o Lockheed que veio com ele, o Lockheed grandão que fazia parte daquele universo. Esse foi abatido logo no começo da chegada deles à Fortaleza do Mago. E eles acharam até que ele poderia ter morrido, mas não. Ele sobreviveu e foi buscar ajuda. Foi buscar ajuda de uma maga daquele universo, que é a versão da tempestade daquele mundo de fantasia. O Noturno percebe que o que está prendendo ele e seus amigos é uma criatura viva, então ele usa sua cauda para fazer cócegas na criatura e ela soltar eles, e aí eles começam de novo a lutar contra o mago, lutar contra a criatura. Essa versão da tempestade chega e começa a lutar também, e aí como ela também é uma feiticeira, ela começa a se equiparar ao mago. E o Noturno percebe que o mago está usando o mesmo cajado. O Noturno já tentou destruir a pedra no topo do cajado para privar o mago do seu poder como ele fez antes, e não funcionou. Ele fala, mas o mago não é muito inteligente. Ele diz o seguinte, a fonte do poder ainda é o cajado, só não é mais a pedra no topo, talvez seja a pedra embaixo. E aí ele vai tomar o cajado do mago e deixar ele vulnerável à tempestade que vai derrotá-lo finalmente. Quando a magia dele é completamente desfeita, o Banff Sinistro, que era um Banff gigante, volta a ser todos os pequenos Banffs que foram unidos ali pela magia dele na forma daquela criatura. Todos os Banffs machos. Porque as Banffs fêmeas foram encontradas por aquele Banff solitário que chegou a se materializar na Mansão X com as tentativas da Lince Negra de trazer o Noturno de volta, em uma cela, e ele libertou todas elas, elas também estavam fazendo parte do confronto final. Mas ali, então eles conseguem derrotar o mago, o Noturno está então conversando com aquele grupo análogo aos X-Men daquela dimensão, quando a Lince Negra faz mais uma tentativa de trazer ele de volta. Ele chega a pular mais uma vez para um outro mundo, onde tem um dinossauro xerife. Essa parte da história é bem viajeira mesmo. Esse último salto leva ele à dimensão a qual ele surgiu lá em Bizarre Adventures 27, dimensão onde ele surgiu junto com o Vanisher, em A Saga dos X-Men número 7 da Panini. E aí ali ele conhece, e ali ele sabe que tem uma oráculo que ajudou ele a voltar da outra vez. Ajudou ele, inclusive, a atravessar o portal, que é o portal que eles estavam imitando na sala de perigo. Ele vai procurar o oráculo, ela vai explicar para ele o que aconteceu. Na verdade, não foi a sala de perigo que teletransportou ele. Foi a energia residual do último teletransporte dele através das dimensões, junto com o Vanisher mesmo. Ele ainda estava embebido de um pouco dessa energia, e quando a sala de perigo foi materializar o portal, ele acabou dando vida a esse portal. Mas se ele se concentrar, pensar em casa e se teletransportar, ele vai conseguir voltar. E aí, que depois de várias semanas perdido em 2 dimensões diferentes, 3 se contar a dimensão do dinossauro xerife, o Noturno finalmente volta para casa, surge na sala de perigo da Mansão X,
onde a Illyana e a Kitty Pryde estavam tentando trazer ele de volta há apenas alguns minutos, menos de uma hora. Mas aí ele volta, cheio de histórias para contar, e encerra a primeira revista solo do Elfo dos X-Men, Uncanny X-Men 199. Uncanny X-Men 199 tem dois pontos importantes para a gente explorar. Primeiro, a própria Rachel Summers. Ela primeiro tenta se aproximar do Ciclope, em que pese que ela não contou que ele é seu pai, pelo menos uma versão dele é seu pai na linha temporal da qual ela veio. Ele não chega a rejeitá-la, mas não dá muita atenção porque está preocupado com outras coisas. A Moira está dizendo que o Professor X fez uns exames na Ilha Muir e está morrendo. Ele não se recuperou bem do linchamento pelo qual ele passou. O curandeiro até salvou sua vida, mas o corpo dele não ficou perfeito depois disso e ele está trabalhando que nem um louco para deixar o seu legado, porque ele não acredita que vai sobreviver. Então ela vem ter essa conversa com os X-Men. Ela percebe que ter trazido o Magneto para a mansão é parte desse legado. O Professor X está preparando o Magneto para substituí-lo como mentor dos X-Men, o que o Ciclope rejeita. No meio dessa conversa, nas entrelinhas, a Rachel Grey sobra. Isso vai fazer com que ela visite os Grey dessa realidade, desse presente. Ela vai chegar assim que aqueles que seriam seus avós, os pais de Jean Grey, estão deixando sua casa. E ela vai andar pela casa e manifestar telepaticamente várias memórias. Algumas memórias que ela constrói com base nos arquivos, no que ela leu sobre a Jean Grey dos X-Men, e outras com base nas memórias que ela tem da sua própria infância. Então ela vai revisitar isso e vai terminar a edição pegando o cristal holoempático dado pelos Shi'ar quando Jean Grey morreu e que grava ali, tem gravado em seu interior a essência de Jean Grey, né? Aquela não era a Jean Grey, na verdade era a Fênix duplicando a sua aparência e a sua personalidade, mas eles não sabiam disso. E ela vai quebrar o cristal acidentalmente ao desmaiar, logo depois de deixar bem claro que vai adotar o nome, o codinome da Fênix e o seu legado a partir de agora. A história continua mostrando o Magneto indo com o Kitty Pryde ao encontro de sobreviventes do Holocausto. O próprio Magneto é um sobrevivente do Holocausto. A Kitty Pryde descende de sobreviventes do Holocausto. Ambos são judeus de nascimento. E a gente vai ver que o Magneto conhece muita gente ali que está bem mais velho que ele, porque ele foi rejuvenescido pelo Alpha. Você pode ver isso em Fabulosos X-Men edição definitiva número 4 da Panini. Engraçado que essas pessoas não estranham o fato do Magneto estar mais jovem do que elas. Mas bom, Magneto interage com elas, apresenta essas pessoas para Kitty Pryde. Só que teve um interlúdio. Nesse interlúdio, a gente pôde ver a Mística fazendo uma proposta a Valerie Cooper. Ela quer que a sua Irmandade de Mutantes se torne uma força federal a serviço do governo, que cumpra ali missões para o governo sem que o governo tenha que pedir a outros super-heróis, em troca do perdão presidencial por todos os crimes cometidos pela Irmandade. A Valerie Cooper fala que pode negociar isso junto ao presidente. Só que para isso ela quer uma prova, uma demonstração. E a demonstração é a captura de Magneto, que vai acontecer nesse momento, durante essa visita do Magneto e da Kitty Pryde ao Memorial do Holocausto e essa reunião de sobreviventes. Então o Magneto vai começar a lutar contra a recém-formada Força Federal. A gente vai ver que a Espiral, lá do Mojoverso, e que estava perseguindo o Longshot na série solo dele, que ainda não foi republicada em português, já está com essa Irmandade de Mutantes, né? Já está com essa nova Força Federal. Inclusive comenta que até ela poder voltar pro Mojo, é importante ela continuar trabalhando junto com os caras. E aí os dois, né, tanto o Magneto quanto a Kitty Pryde vão lutando contra eles, tirando as pessoas de lá. O Magneto percebe que assusta seus conterrâneos, assusta as pessoas que estiveram com ele nos campos de concentração e que sobreviveram, e isso lhe causa certa dor. Os X-Men chegam para ajudar os dois também, e eles acabam derrotando a Irmandade de Mutantes, a Força Federal, agora chama Força Federal, no final da história. Mas mesmo assim o Magneto decide se entregar para a justiça, porque ele não esperava causar aquela sensação naquelas pessoas que, como ele, eram sobreviventes da maldade nazista e agora reconheciam nele também um criminoso. Então o que ele fala? Fala, não, eu vi o horror com o qual eles me olharam, não era isso que eu planejava. Nunca foi isso que eu planejava. Então vamos deixar a humanidade me julgar, vamos fechar esse ciclo. E aí ele se entrega para a Força Federal no finalzinho de Uncanny X-Men 199. Bizarre Adventures número 27. Aqui a gente vai ter então a história que faltava encadernar, uma história solo do Homem de Gelo. Ele está concluindo seus estudos em uma outra faculdade fora do Instituto Xavier. Dá a entender que essa história se passa na época que ele era membro dos X-Men ainda, então era bem anterior a essa fase que está sendo publicada em A Saga dos X-Men. Lá está tendo um carnaval de inverno e tem estátuas de vários super-heróis, inclusive do Anjo, mas não tem do Homem de Gelo. Ele, inclusive, faz sua própria estátua ali. Isso é legal porque no final tem um gancho ligado a essa estátua. E acontece um assalto, alguém dá um alarme e alguém está roubando materiais, componentes eletrônicos caros da faculdade. Então o Homem de Gelo assume a forma de Homem de Gelo sem que eles percebam que ele é um dos alunos da faculdade
e impediu o assalto. Só que depois que o assalto foi impedido, ele começa a perceber umas incongruências ali, umas curiosidades. Quem deu o alarme, quem é aquele professor, começa a desconfiar do cara. E aí ele volta à noite. E é bem legal, porque na verdade esse professor simulou o primeiro assalto com os bandidos laranjas que foram lá para ser presos mesmo. Eles não sabiam disso, né? Eles foram enganados para serem presos. Mas com isso, ele conseguiu, ao devolver os componentes, introduzir um cara que desativou os alarmes por dentro e à noite ele voltou para roubar de verdade os componentes eletrônicos. O próprio professor está envolvido na mutreta, o professor da faculdade. E aí, ele com seus novos capangas está levando o material pelo corredor de heróis feitos de gelo. Aí ele passa por um, passa por outro, passa pela estátua do Homem de Gelo, que o Homem de Gelo colocou lá por conta própria, que a gente viu ele fazendo isso. E daqui a pouco olha e fala, mas peraí, tem 2 Homens de Gelo aqui? Por quê? Porque o Homem de Gelo desconfiado se postou no final da fila. Aí ele dá um flagrante no cara, tenta deter ele, tenta deter os criminosos, ele tenta fugir, tenta usar uma tecnologia que ele desenvolveu para lutar contra o Homem de Gelo. Mas a história termina com ele derrotado, preso, os componentes devolvidos à faculdade, e o Homem de Gelo pensando em futuramente agir mais vezes sozinho, sem os X-Men, como ele agiu agora com muito sucesso, diga-se de passagem. E com essa última história a gente encerra a saga dos X-Men número 10 da Panini e também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!